Glória a Deus, amém, igreja? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 40, verso 28. Livro de Isaías, capítulo de número 40, verso 28. Eu não vou demorar, serei breve, porque a hora já não espera mais. Livro de Isaías, capítulo 40, verso 28. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Isaías 40, verso de número 28. Fala assim a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Somente até aí, pode assentar adorando ao Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio nesta noite. E o tema desta mensagem de hoje é a renovação de Deus para aqueles que estão cansados. Deus, igreja, Ele possui um poder ilimitado para renovar aqueles que colocam a sua esperança nele. Todos nós enfrentamos momentos de desgaste, há cansaço tanto físico, como emocional, como espiritual e também como ministerial. Só que quando Isaías escreve aqui para este povo que estava abatido e desanimado, aparentemente até mesmo sem esperança, que nesse texto a qual nós acabamos de ler, Israel sentia-se abandonado e enfraquecido diante de todas as circunstâncias ali a qual eles estavam vivendo. Só que no meio de todo esse caos aqui, no meio de todo esse contexto aqui, a qual Israel estava vivendo, Deus levanta a sua voz para que o povo venha se lembrar de quem Ele é e o que Ele pode fazer, igreja. O capítulo 40 aqui vai marcar uma mudança da profecia para a esperança. A lição que eu aprendo neste texto é o quê? É que quando o homem chega ao seu limite, tanto físico como emocional, chega ao limite ali do seu desgaste, Deus, Ele continua sendo infinito em poder para nos ajudar. Ele pega pelas nossas mãos nas horas difíceis, nos coloca de pé e fala: eu sou contigo. Mas isso é para quem confia nele e estão com seus pés firmados na rocha que é no Senhor. Nós não podemos vacilar os nossos pés, escorregar os nossos pés, mas permanecer firme e fiel na presença do Senhor. Ainda que o cansaço venha, ainda que o desânimo venha, a falta de fé vem, mas nós temos que lembrar do poder de Deus que é ilimitado. Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso e agindo Ele na nossa vida, ninguém pode impedir, igreja. Verso 28, Isaías pergunta aqui: não sabe e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa e Ele não se fadiga. Isaías aqui pergunta: você não sabe? Não ouviste? Era uma repreensão ao esquecimento espiritual daquele povo. As lutas, as dificuldades, igreja, que é tão grande na nossa vida, que parece que por um momento nós esquece quem é Deus, e por um momento parece que nós esquecemos do poder de Deus e agindo Ele na causa a qual nós está enfrentando, potestade de demônio, e o inferno também não pode impedir. Então Isaías pergunta: não sabeis e não ouviste? Ele estava repreendendo aquele povo que havia esquecido da grandeza de Deus. O eterno, ele vai falar o eterno, ou seja,
Deus, ele não possui nem começo e nem fim. E o profeta também aqui no verso 28, ele vai lembrar que Deus é o Criador da terra. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Nada pode escapar das suas mãos. Ele vai falar, ele nem se cansa e nem se fatiga. O homem, ele precisa de descanso. Nós precisamos repousar para descansar, repor as nossas energias. Mas Deus, ele não se cansa. Ele não cansa de ouvir a nossa oração. Ele não cansa de ouvir o nosso clamor. Quem sabe nós podemos cansar de ouvir o problema do nosso irmão. E às vezes nós até pensamos, Senhor, mas esse irmão é sempre murmurando e falando e falando e falando esse mesmo problema. Alguém pode cansar de ouvir você. Alguém pode cansar de ouvir o teu mesmo problema. Mas Deus, ele não se cansa. Ele te conhece por dentro e por fora. E ele não rejeita a oração do justo. A renovação de Deus em nossas vidas, igreja, ela acontece quando nós reconhecemos quem nós somos. Verso 29, ele vai falar. Ele fortalece o cansado. Ele reconhece as nossas fraquezas. E quando nós também reconhecemos as nossas fraquezas, não é sinal de derrota. Não é porque nós somos fracos ou derrotados, mas é porque nós confiamos no Senhor. Não importa a situação a qual nós estamos vivendo, mas quando reconhecemos a nossa fraqueza, significa que nós sabemos que somos dependentes somente dEle. Jesus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca. O Senhor conhece a nossa história. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas o Senhor quer ouvir nós conversar com Ele. O Senhor tem saudade da tua oração. O Senhor tem saudade de te ver orar ao amanhecer. O Senhor tem saudade de te ver aqui dentro da casa dEle. Não pense você que você deixando de estar dentro do templo, da casa do Senhor, ninguém vai sentir a sua falta. Mas o seu lugar, ele vai continuar vazio. O Senhor, ele continua te esperando. O Senhor, ele sente saudade da tua adoração aqui dentro. Verso 29. Multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. É uma extrema necessidade. Ou seja, multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Não é pouca força, é força nenhuma. Sabe aquele momento quando nós estamos enfrentando tantas provações, tanto deserto, parece que as nossas forças se acabam e nós falamos, Senhor, para mim já deu. Eu já não sei mais o que fazer, já não sei para onde ir, já não sei mais em que porta bater. Mas quando você clama por Jesus, quando você clama pelo sangue de Jesus, Ele é fiel para te responder. Ele abre as janelas do céu e derrama sobre a tua vida renova, autoridade, uma nova unção. Mas Ele não abre mão de você. Ainda que você esteja cansado, andando, se arrastando, mas o Senhor te fala, tu és minha e eu não abro mão de ti. Aleluia. Os jovens se cansarão. Quando nós somos jovens, nós temos força, nós temos vigor, nós temos resistência. Só que nem a juventude consegue também vencer as batalhas da vida, as retaliações que vêm sobre a nossa vida. Então a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar no Senhor e não na nossa própria força. Sozinho nós não somos nada. Sozinho, igreja, nós não saímos nem sequer do lugar. Mas quando Deus entra no negócio, aí a história muda, aí o quadro muda, a situação muda. Porque aonde Jesus chega,
não tem como continuar da mesma maneira, igreja. Aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Aonde Jesus chega, ele muda o quadro, ele muda a história, ele muda a situação. Ele vem trazendo milagre e vitória para o seu povo. Esperar significa confiar, aguardar com expectativa e dependência 100% no Senhor. Ele vai falar aqui, ó: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor significa confiar, aguardar, crer, ter fé, saber que a nossa dependência é dele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. A águia, ela é conhecida por sua capacidade de voar alto, usando as correntes do vento. A metáfora indica que Deus nos eleva acima das dificuldades. Ele nos dá fôlego para sustentar. O Senhor, ele nos dá resistência para suportar os dias maus. Ainda que o vento venha, a tempestade vem, nós pode balançar para um lado, para o outro. Satanás pode estar do nosso lado e torcendo. Agora ela cai, agora ela se afasta, agora ela se desvia. Mas o Senhor vem, pega pela nossa mão, ele renova nossas forças, ele nos coloca de pé para que venhamos continuar marchando na presença dele, igreja. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor está conosco. O anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor está nos guardando, não somente nós, mas também a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, aquele ente querido que está afastado da presença do Senhor. O Senhor está guardando. Vale a pena ser fiel e estar na presença do Senhor. Já estou encerrando, igreja, que a hora já foi. Deus é quem nos dá resistência para suportar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, sem ter exaustão espiritual. Lá no livro de Mateus 11:28, Jesus declarou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E hoje, igreja, ele continua renovando os cansados, fortalecendo aquele que se encontra abatido. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus, igreja, ele nunca se cansa. O homem, ele se cansa, mas aqueles que esperam no Senhor, ele recebe força, ele é renovado pelo Senhor. Mesmo que nos dias difíceis, nos dias de provação, nos dias de luta, nos dias de tempestade, a circunstância, ela pode trazer desgaste, ela pode até sugar as nossas forças, a nossa energia, mas nós nunca podemos esquecer, igreja, do poder de Deus. Nós jamais devemos esquecer do Senhor quando o dia mal vier na nossa porta, seja na área da saúde, seja na finança, seja no nosso emocional, seja no meio da nossa família. Nós jamais devemos esquecer do poder de Deus nesses dias difíceis. Aleluia. Eu já estou encerrando nessa noite. Quantas vezes você estava ferido, caído, machucado, e o Senhor te sustentou. O Senhor, ele te curou naquele dia mau, onde você estava chorando e você pensou: Senhor, para mim já deu, eu já não tenho mais força para prosseguir. O Senhor te curou quando você estava ferido, sem força. E nesta noite, igreja, ele continua o mesmo, ele não mudou,
Ele está aqui nesta noite para nos renovar, para renovar a nossa força. Ele está aqui nesta noite e Ele conhece nós por dentro e por fora. Eu sei que tu choras em silêncio. Eu sei quando você quer falar, mas você se cala devido à circunstância. Eu conheço os teus passos, te conheço por dentro e por fora. Eu conheço as tuas dores. E Ele, igreja, Ele não ignora as nossas dores. Deus, Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele está te vendo aí. Ele sabe como está o teu coração. Quem sabe quem está do teu lado não pode ver, mas o Senhor tem visto a aflição do teu coração, o medo, a angústia. Mas o Senhor, Ele te vê. Ele conhece os teus passos. Ele conhece as tuas dores. Nada passa de percebido, igreja, diante do nosso Senhor e Salvador. Ele intervém, igreja, no momento certo. Deus, Ele não abandona os seus filhos. Ele chega e renova as forças de quem está fraco. E nesta noite Ele quer nos renovar, igreja. Ele quer descer algo novo dos céus sobre a nossa vida. Ele quer derramar uma unção nova sobre o teu ministério. Ele quer derramar uma unção nova sobre a tua vida. Ele quer derramar a autoridade do céu. Esse demônio nesta noite vai cair por terra que tem te afrontado e colocado palavras negativas, falando que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Mas essas muralhas vai cair por terra. Todo impedimento nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, vai cair por terra. Toda porta fechada vai se abrir nesta noite, porque quem está aqui nesta noite para nos abençoar é aquele que é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. E agindo Ele, igreja, na nossa vida, não há quem possa impedir o agir dEle, o operar dEle na nossa vida. Não tem demônio, não tem obra de macumbaria, não tem palavra de maldição, não tem inveja, igreja. Pode ser obra de magia negra do mais alto escalão, mas o Senhor queima nesta noite. Nesta noite Ele joga por terra. Ele te dá autoridade, mulher, lá dentro da tua casa, para expulsar este demônio que tem te afrontado. Ele te dá a autoridade nesta noite para interceder pelos teus. O Senhor te renova nesta noite. Ele renova as tuas forças. Quem sabe você estava um fio para desistir, para abandonar o barco, mas o Senhor te fala: permaneça fiel e eu serei fiel a ti. A luta está grande, a afronta está grande, mas o Senhor te fala: permaneça caminhando, ainda que você vá se arrastando, mas permaneça, não saia do barco, porque ainda que a tempestade está grande, mas Jesus, Ele está dentro do teu barco. Ainda que a circunstância está toda ao contrário, mas Jesus, Ele está dentro do teu barco. É Ele que vai te guiando. As ondas estão grandes, a tempestade está grande. Satanás, ele tem bradado e falado: agora ela vai parar, agora ele vai parar. Não tem mais jeito, a situação não tem como ela sair. Mas Jesus te fala: sou eu quem abro porta, e agindo eu na tua vida,
ninguém pode impedir o meu agir, o meu operar. Aguenta um pouco mais, filha. Resiste um pouco mais este deserto, que logo tu irás cantar o hino da vitória. Logo tu irás testemunhar o que eu fiz na tua vida. Eu peguei pela tua mão quando tu estava caída. Quando tu me pediu socorro, eu fui lá e te socorri. E nesta noite o Senhor também te fala: eu quero renovar as tuas forças. Eu quero te colocar de pé de novo. Eu sinto saudade da sua oração. Eu sinto saudade do teu louvor. Eu sinto saudade quando tinha sede para me buscar, quando tinha prazer em estar na minha casa. Eu sinto saudade de ti. Permaneça firme. O Senhor, Ele está, igreja, nesta noite, nos renovando aqui. Ele também te chamou, Ele te separou para ensinar, para servir, para evangelizar, para restaurar vidas. Às vezes você pode se sentir pequena, insignificante, improvável, mas é você mesmo que o Senhor quer levantar. É você mesmo que o Senhor quer usar. E quando nós nos firmamos na presença do Senhor, o diabo, ele vem de todas as maneiras para nos acusar, para nos entristecer, igreja, para que venhamos perder a nossa bênção. Mas nesta noite o Senhor está te vendo. Ele está vendo como o teu coração está despedaçado, filha. E Ele fala: calma o teu coração. Esta peleja não é tua, mas sou eu que irei pelejar por ti. Permaneça fiel. O que o Senhor quer de cada um de nós é obediência. Que venhamos obedecer a sua voz, e o resto Ele fará por nós. Amém? Igreja, me perdoe, a hora já foi.